Olá, sejam bem-vindos à aula 2 da nossa princesa Amora. A gente vai chamar ela de Amora, tá? Ela é inspirada na Bela Adormecida. Na aula 1 a gente parou finalizando as perninhas e hoje a gente vai começar o corpo e vamos deixar o esqueleto dela finalizado já. Na última aula a gente fez uma perna, cortou o fio e na segunda perna a gente combinou de não cortar esse fio. E a gente vai começar a partir daqui. Eu coloquei enchimento até a metade porque até em cima fica ruim de trabalhar. Mas agora, conforme o trabalho for andando, eu vou colocando mais enchimento, tá? Então, eu parei aqui no final da perna, na primeira carreira com o fio chiclete, que é da calcinha. E eu vou fazer ponto baixo e não vou levar meu marcador. Ele não precisa estar aqui onde ele tá, mas a gente não vai usar marcador agora. Eu vou fazer ponto baixo até a metade da perna interna, na metade interna da perna aqui, ó, até o meio da perna interna, mais um ponto. E não importa aqui quantos pontos a gente vai fazer, tá? Não vai fazer diferença pra nós. Agora que eu cheguei aqui, eu vou subir 3 correntes. Vou pegar a primeira perna e prender bem no meio dela também, com um ponto baixo. Se eu tenho um total de 15 pontos em cada perna e eu já fiz um aqui na primeira, me restam 14 pontos, né? Eu vou fazer esses 14 pontos fazendo ponto baixo. Fiz aqui os 14 pontos. Nessas correntinhas que a gente fez, a gente vai trabalhar elas dos dois lados. Então, como eu tô pra parte da frente da perna, eu vou trabalhar primeiro as correntinhas mais próximas de mim, que são as de cima. E vou fazer um ponto baixo para cada uma delas, vão ser 3. Agora, por que eu disse que não importava quantos pontos a gente ia fazer aqui para chegar na lateral? Porque eu vou trabalhar todos os pontos da perna, inclusive aqueles que eu fiz para chegar na lateral. Eu vou trabalhar até as correntinhas lá do outro lado. Então, eu vou trabalhar aqui 15 pontos. Cheguei aqui nas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto para cada uma das argolinhas que sobraram, porque a gente trabalhou um lado da correntinha lá no primeiro ponto. 1, 2, 3. E agora sim o meu marcador volta para a cena, tá? Esse último ponto aqui da correntinha vai configurar o último ponto da primeira carreira da calcinha. E eu tinha 30 pontos, né? Juntando só as pernas, porque cada uma delas tem 15. Mais os 6 que eu trabalhei aqui na correntinha, eu finalizo com 36 pontos a carreira 1 da calcinha. Agora eu vou iniciar a carreira 2, então eu vou fazer um ponto baixo e aí eu coloco o meu marcador aqui para indicar o início da carreira. Fiz um e vou fazer mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Fiz os 5 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E repito, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e essa vai ser a carreira 2 da nossa calcinha. Finalizei a carreira 2 aqui da calcinha com 42 pontos. Agora a gente vai trabalhar carreiras retas. Da carreira 3 até a carreira 9, eu vou trabalhar de forma reta com esses 42 pontos. Então, vão ser 7 carreiras retas com os 42 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Vou fazer as minhas e quando eu voltar, vou voltar com essas 7 carreiras já finalizadas. Fiz as 7 carreiras, né, até a carreira 9. Agora, meu marcador vai voltar aqui pra cima e eu vou voltar para 36 pontos. Então, se a gente fez 5 pontos e um aumento para chegar em 42, a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição para voltar para 36. E uma diminuição, também por toda a volta, tá? E aí, no final da carreira, a gente vai ter 36 pontos. Essa vai ser a nossa carreira número 10. Agora, finalizando a carreira 10, eu tenho 36 pontos e a carreira 11 eu vou fazer reta com 36 pontos.
No último ponto dessa carreira, ou seja, no 36º ponto, vocês já vão mudar para o fio pink, que é o mesmo do sapatinho, tá? Então, eu vou fazer toda a volta aqui na carreira 11 e no último ponto eu vou prender o fio pink, já vou cortar o fio chiclete para voltar com o fio pink pronto pra gente trabalhar. Fiz a minha carreira 11, prendi o fio pink. A carreira 12 eu também vou ter 36 pontos, só que eu vou trabalhar em BLO, ou seja, na argola de trás. Porque vai ser aqui nessa carreira que depois a gente vai prender a saia dela, tá? Então, nessa carreira aqui eu vou trabalhar em BLO, que é a carreira número 12. Vou fazer toda a volta, não coloquei meu marcador, porque é óbvio que a minha carreira inicia onde tem a troca da minha cor. Finalizei essa carreira aqui e agora vamos fazer diferente, tá? Essa carreira aqui já é a cor do corpo da nossa princesa. Então, a gente vai contar ela como carreira 1, tá? Que é a cor do cropped ali do corpo. A carreira 2, então, eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. Agora eu já vou colocar o meu marcador. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição por toda a volta. Eu vou finalizar a carreira 2 com 30 pontos e vou colocar bastante enchimento até o fim da minha perna. A gente vai apertando para ver se não tem fresta, tá? Agora que eu tenho a carreira 2 finalizada, então, da carreira 3 até a carreira 8, ou seja, 6 carreiras, eu vou fazer reta com esses 30 pontos. Então, agora é só ir contornando o trabalho. Coloquei bastante enchimento até o fim da perna, depois a gente precisa verificar de novo, porque lidando com o trabalho esse enchimento pode subir. Então, eu vou fazer dessa forma aqui 6 carreiras, e aí eu retorno pra gente prosseguir a partir da carreira 9. Fiz as 6 carreiras retas até a carreira 8. A carreira 9, a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, finalizando com 24, tá? Não tem muito que eu explicar aqui, é 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Aí, a carreira 10 e 11, a gente vai fazer reta com 24 pontos. E no último ponto da carreira 11, eu vou trocar para o fio branco, não é o fio natural, tá, gente? É o fio branco. Olha só, fiz as 2 carreiras retas, prendi o fio branco e coloquei enchimento até aqui passando a calcinha já, ó, tá? Conforme eu disse pra vocês, a gente ia colocando. Agora, com o fio branco, eu fiz 4 pontos baixos normais. Aí, vocês fazem. Feitos os 4 pontos, a gente vai prender o primeiro braço, tá? Vou colocar esse pedacinho de fio aqui pra dentro, pra ele não me atrapalhar. E eu vou usar 4 pontos do braço, tá? Primeiramente. Então, eu vou pegar aqui num ponto, vou pegar aqui próximo do nozinho pra que fique pra baixo essa parte. Coloquei num ponto do braço, vou pegar um ponto do corpo. E vou fazer um ponto baixo passando pelas duas partes, pelo corpo e pelo braço, ó. Um ponto baixo. O segundo do braço, o segundo do corpo. Mesma coisa. Terceiro do braço, terceiro do corpo. Passo por dentro das 2 peças. E o último dessa carreira. O 4º ponto. Tá? A gente já iniciou a prender o braço. Agora, eu vou fazer 8 pontos aqui no corpo. Os 8 pontos, eu vou prender o outro braço da mesma forma, com 4 pontos, pegando no braço e no corpo. Primeiro. O segundo.
Agora eu termino a minha carreira fazendo ponto sobre ponto. A carreira primeira que a gente fez em branco foi a carreira 12. Então, agora para a carreira 13, eu vou fazer um ponto para cada um até chegar no braço, que são 4. Agora eu vou pegar só no braço, eu não vou pegar no corpo. E vou fazer 6 pontos, que é o que me resta dos braços. 3, 4, 5, 6, faço os 8 pontos aqui no corpo e no outro braço eu repito, tá? E termino a carreira também com ponto baixo depois do braço. E aí no último ponto dessa carreira, que é a número 13, a gente troca pro fio natural, que é o fio tom da pele. Finalizei, prendi o meu fio natural. Agora a gente vai reservar o corpo porque tá na hora da gente trabalhar com o arame. Eu cortei aqui 30 centímetros de arame. E aí, gente, é muito tranquilo, muito fácil de fazer. Eu vou medir aqui de uma das pontinhas 7,5 centímetros. Tá? E vou dobrar esse pedaço. Eu fiz aqui um L, vocês estão vendo? Agora, eu vou vir na outra ponta e vou contar 7,5 centímetros. E vou dobrar também, tá? Eu tenho aqui meio quadrado. Agora, eu vou dobrar ao meio esses 15 centímetros que me restaram aqui. Então, precisa ficar igual esses dois pedacinhos, ó, se encontrando ali embaixo. Ó, agora eles estão se encontrando. Vou apertar bem essa parte maior, que vai ser a parte do pescoço. E essas partes aqui, que tem 7,5 centímetros, são as partes que a gente vai encapar com o fio de macarrão. Então, eu vou inserir o meu fio, ou medir aqui do lado, ó. Vou medir aqui do lado, deixar um pouquinho mais, porque eu vou queimar, para esse arame não escapar. Corto, já posso cortar outro pedaço igual, porque os braços têm a mesma medida. Vou inserir aqui nas partes que tem 7,5 centímetros. Queimo a ponta. O ideal é vocês apertar com o alicate, tá? Essa ponta. Como eu passo boa parte do meu dia fazendo isso, meu dedo nem sente mais, tá? Mas eu não recomendo que vocês apertem dessa forma aqui. Com a mão, vocês podem se queimar. Aperto para fechar, repito o processo do outro lado. Agora eu vou colocar enchimento até a altura do braço bastante, porque depois até a gente consegue colocar. Mas se torna mais difícil porque o arame vai estar aqui, ó. Então preencham bem essa base aqui. Preenchi bem, tá na hora da gente colocar o nosso esqueleto, que também é super simples. Vocês vão colocar o pedaço encapado num braço, apertar bem aqui, essa parte que é um pouquinho mais chata, porque tem que dobrar aqui o arame, ó, pra entrar. Vejam se veio até a parte que a gente colocou enchimento, vai dar bem certinho, ó. E agora a gente vai seguir trabalhando, o nosso esqueleto tá pronto. Eu tô com o fio natural aqui preso, vou contar a partir dele, a carreira 1, que agora a gente tá fazendo o colo ali, a parte acima do vestido. E na carreira 1, então, eu vou trabalhar em BLO, que é pegando na argola de trás, e vou fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Sempre em BLO nessa carreira. No final dessa carreira aqui, eu vou ficar com 21 pontos. Agora a carreira 2 do fio natural, agora eu já vou usar meu marcador. Eu vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta.
E aí eu vou ficar com 14 pontos. Então, eu fiz um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. É bem complicadinho de trabalhar mesmo aqui, tá, gente? Por causa do arame, ele vai subindo, não se preocupem. Agora a gente depois vai acomodar ele no lugar dele. A gente termina a carreira e empurra ele. Ó, um ponto e uma diminuição. Ele vai subindo, ó. Agora, conforme a gente vai fechando, ele vai ficando aqui no lugarzinho que ele tem que ficar. Vou terminar essa carreira que é a 2, então, com 14 pontos. E vou fazer a carreira 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, 5 carreiras com esses 14 pontos. E como eu falei, não se preocupem, porque o arame vai subindo mesmo e a gente vai arrumando ele. Fiz as 5 carreiras retas e agora, gente, a gente precisa preencher até aqui super bem, porque aqui ainda tá vazio, ó. Ali na altura do arame ainda tá vazio. Então, vocês usem a ajuda de uma caneta, de uma agulha de crochê mais grossa, do que for, e preencham bem. É um processo que leva um tempinho pra fazer, porque o enchimento fica pegando no arame, ele tranca ali, tá? Mas precisa ficar bem preenchidinho, porque depois a gente não vai conseguir mais preencher essa parte. Eu vou fazer o meu aqui. Preenchi bem. E agora a gente vai fazer uma carreira de 14 aumentos, tá? Então, em todos os pontos a gente vai fazer aumento. A gente tem 14, a gente vai passar para 28. Fiz um aumento, coloco meu marcador no lugar e faço mais 13 aumentos. Agora que eu tenho aqui 28 pontos, eu vou fazer 3 carreiras retas com 28 pontos. Então, eu vou colocar o meu marcador de lado e vou trabalhar essas 3 carreirinhas aqui, cada uma delas com 28 pontos, tá, gente? Fiz as 3 carreiras com os 28 pontos. Agora, eu vou fazer uma carreira de 14 diminuições para eu voltar para os meus 14 pontos. E a gente não vai colocar enchimento agora, tá? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, claro que tem que ficar parelhinho, todo o trabalho da gente tem que ser bem feito, mas como fica apertado aqui e é na volta do arame, não se preocupem se ficar um ponto meio tortinho, porque essa parte não vai aparecer. Essa parte aqui é o que vai articular a cabeça dela. Então, essa parte vai estar dentro da cabeça. Ninguém, absolutamente ninguém vai ver nunca essa parte, tá? Vou voltar aqui para os meus 14 pontos e a gente tá chegando no final da segunda aula. Eu vou explicar para vocês no final dessa carreira o que mais vocês vão fazer, para na próxima aula a gente voltar e fazer a cabeça dela e a saia. Voltei para 14 pontos. E agora a gente vai trabalhar algumas carreiras, provavelmente vai dar umas 8 carreiras, até que a gente chegue ali na ponta do arame, tá? Coloquei meu marcador de lado aqui, e aqui não precisa nem contar carreira, não precisa nada, tá, gente? Assim que cobrir a pontinha ali do arame, a gente corta o fio, e eu quero que vocês deixem um pedaço bom, tipo 30 centímetros de fio, tá? Não cortem perto. A gente não vai colocar enchimento, não vai costurar, não vai nada. Assim que tapar a pontinha do arame, vocês vão só cortar o fio e a gente vai continuar na aula 3 da nossa princesa Amora.